Oi, eu me chamo Madalena. Então, nesse primeiro vídeo eu queria compartilhar um pouco de uma entrevista incrível que eu ouvi, que é uma pena que não tem em português. Eu me arrisco assim a entender um pouco das coisas em inglês. Eu até me ofereci, eu gostei tanto dessa entrevista e de algumas outras que eu ouvi nesse podcast da Lisa Bevere, que eu me ofereci para fazer a legenda. Eu não sei se eles já têm vídeos do YouTube, mas eu acho que não. Isso que dificultou um pouco, assim, acho que esse processo de tradução. Eles me responderam em menos de um dia, dizendo que já tinha um correspondente no Brasil que era responsável pela tradução dos livros dela, enfim. E me pediram para entrar em contato com esse editor, e eu entrei em contato, mas nunca tive resposta. Então, eu sei que eu não estou violando nenhum direito autoral, e eu queria falar um pouco sobre essa entrevista que a Lisa fez no podcast The Godmother que ela tem, que é mais ou menos como a fada madrinha, ela até brinca com essa imagem. Eu recomendo muito esse podcast para todo mundo que puder ouvir. Vou fazer aqui essa tietagem, porque realmente é incrível, os temas são escalonadamente muito bons. E tem de tudo, desde conversações de gênero até dicas para quem quer empreender. É fantástico. E essa mensagem, ela me chamou a atenção, assim, em destaque das outras. Foi uma entrevista com a Jenny Allen, que é uma escritora. Ela é best-seller do New York Times. E ela escreveu um livro no ano passado, que lançou nesse ano, que chama Find Your People, Encontre a Sua Tribo. E eu achei genial os argumentos que ela usa no livro e todas as pesquisas que ela desenvolveu para embasar. É um livro que vai falar sobre construir um senso profundo de comunidade nas pessoas e como a falta desse senso de comunidade traz uma sensação completa de não pertencimento e um vazio muito grande. Ela fala que encontrar a sua tribo é o que faz você sair da sua cabeça, sair do seu mundo, sair desse cubículo tão apertado que é a nossa mente e uma mente tão acelerada. Engraçado que ela começou a escrever o livro e começou a conduzir as pesquisas antes da pandemia. Então, esses dados são anteriores à pandemia e hoje a gente imagina que eles estão bem mais acentuados, né? E ela vai dizer que 3 a cada 5 pessoas antes da pandemia já se sentiam completamente sozinhas, solitárias. Imagine como hoje esse quadro, né, de saúde até mental e social está bem diferente. Um dos argumentos muito interessantes que ela usa é falar sobre a própria organização da nossa cultura, né? A nossa cultura ocidental, ela é muito organizada no isolamento. Hoje nós temos um verdadeiro ídolo do isolamento. Ela até critica um livro que eu sou super fã, mas eu entendo a crítica. É um livro que eu quero fazer um bom comentário aqui depois, que chama Limites, Quando Dizer Sim e Quando Dizer Não. É um livro cristão também, mas maravilhoso nesse sentido, sobre relacionamentos tóxicos e sobre limites de relacionamento que a gente nem sempre respeita e acaba se ferindo. Mas ela fala que nós construímos um ídolo tão grande em torno de construir limites para afirmar quem nós somos e dar limites às validações das pessoas ao nosso redor, que a gente acabou construindo um muro de proteção. E a maioria de nós sofre com os frutos desse isolamento emocional e de alma, porque a gente não se conecta e não consegue construir esse senso profundo de comunidade com as pessoas ao nosso redor, que estão ao nosso redor. Ela fala sobre o texto de Gênesis, que o primeiro não é bom de Deus não é bom que o homem esteja só. Quando a gente vai ler lá na sequência da criação, a gente vê que tudo que Deus faz, ao final ele diz, viu Deus que era bom. Deus viu que era bom e celebrou cada pequena coisa que ele fez. Quando ele fez o homem, a primeira família, viu Deus que era muito bom. E o primeiro não é bom é quando Deus diz, não é bom que o homem esteja só. E muitas vezes a gente interpreta esse texto restritivamente, achando que fala só de um contexto de casamento. Mas não é bem isso. Ela cita um amigo dela, que é um neurocientista chamado Curt Thompson, que diz o seguinte, nós nascemos procurando por alguém que procure por nós. É sensacional essa frase. Nós nascemos procurando por alguém que procure por nós. Um bebê, quando ele sai da barriga, ele procura alguém olhando para ele. Quando a gente começa a estudar desenvolvimento infantil, foi algo que eu tive contato recentemente com o meu primeiro filho, você vê como é importante essa estrutura facial, que é uma das primeiras coisas, dos primeiros estímulos que a gente dá ao bebezinho, logo no primeiro mês de vida, é o contato com essa estrutura facial, né, de olhos, de boca, de expressões faciais.
ter um contato visual, uma ligação visual e uma ligação que acontece através, né, do relacionamento face a face, olho no olho. E isso é algo que nós temos perdido muito. Quando ela fala sobre construir um senso profundo de comunidade, ela fala de algo que eu acho muito importante, que é você construir uma comunidade ao seu redor de pessoas que vão lutar por você. Eu acho que esse é um conceito fantástico, porque nós vivemos isso em algum momento da nossa vida. Eu acho que todos experimentamos isso na escola ou com amigos menores, quando as nossas emoções, elas são mais transparentes, né? Principalmente na adolescência, que são até mais a flor da pele. De ter um colega que passou por alguma coisa, uma situação familiar, uma perda familiar, ou um colega que sumiu, ou algum colega que está passando por alguma crise emocional, e que todos da turma se juntam para dar aquele apoio, aquele colega ou aquela amiga. Eu me emociono sempre em todos esses vídeos que tem de crianças em algum tipo de competição e que elas não estão conseguindo, de repente os amigos vêm para dar essa força e começar a encher a bola da criança, e ela vai lá e consegue vencer aquela dificuldade. Recentemente eu assisti um e até compartilhei, porque é sensacional, e isso desperta em nós um sentimento tão legítimo, né, de comunidade, de torcer um pelo outro. E nós precisamos estar cercados de pessoas que vão lutar por nós, que não vão abrir mão de nós, que vão buscar acreditar em nós e não desistir, mesmo que essa seja a sua pior versão, que você esteja vivendo a sua pior fase, mas aquela pessoa não vai se apegar a isso. Gente, isso é incrível, e nós precisamos estar cercados de pessoas que nos amem e que vão lutar por nós dentro da nossa comunidade próxima. Nós cremos em um Deus que é comunal. É um mistério, um grande mistério, ainda nem tão revelado, mas nós cremos em um Deus que é 3 em 1. É um Deus triuno, é uma trindade. São 3 pessoas diferentes, mas co-iguais, coexistentes, e em que não há nenhum grau de hierarquia entre eles. E esse Deus comunal diz: façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, uma das características de Deus que veio no nosso DNA emocional é sermos seres comunais. Nós não precisamos nos esforçar para ser pessoas relacionais. Uma dica muito legal que ela dá é que a gente olhe na nossa rotina diária as pessoas que já fazem parte da nossa comunidade. Ao invés de procurar uma comunidade ideal, você olhar as pessoas que já estão lá e o que você pode fazer para se ligar mais a elas. Nós temos os vizinhos, temos a pessoa da mercearia da esquina, temos o porteiro, temos as pessoas que a gente pega ônibus todos os dias, ou que a gente dá carona, temos aquelas pessoas que a gente vê todos os dias quando deixa o filho na escola ou no caminho. E ela fala de coisas simples, como, por exemplo, pegar uma escada emprestada ao invés de comprar uma escada. Pedir ao vizinho uma coisa que falta para você concluir uma receita. São coisas... E ser essa pessoa também, né? Que empresta, que oferece. São coisas que realmente ajudam a aumentar esse senso de comunidade. Talvez o que mais tenha me tocado incrivelmente nessa entrevista, e que eu ainda estou tentando pôr em prática, é que eu não tenho naturalmente esse instinto de bater na porta do vizinho e pedir alguma coisa. Meu Deus, morro de medo de incomodar. Ou de ser essa pessoa que fica oferecendo as coisas, né? Eu não tenho isso naturalmente. Mas eu entendo que esse é um hábito muito importante para desenvolver uma série de valores nas pessoas ao meu redor e na minha vida também. Então eu peguei essa dica aí de ouro e de ser intencional nisso. Tem até uma lista super legal que eu peguei em um outro lugar, que depois eu compartilho por escrito aqui, essa lista bem legal de coisas que a gente pode fazer para despertar relacionamentos intencionais. E é isso que ela fala, né, da tão famosa intencionalidade, de construir laços intencionais e comunidades intencionais. É interessante que ela cita um exemplo de uma viagem que ela fez à Itália, e ela fala que na Itália ela sentiu muito menos isso. E até em comunidades como a Índia, porque ela conduziu algumas pesquisas lá. Ela sentiu muito menos essas pessoas isoladas, porque as famílias são maiores e a cultura, ela já tem algumas válvulas que nem te permitem ser tão isolado assim. Engraçado porque aqui no Brasil as pessoas falam da gente ser um povo muito quente, muito relacional e muito próximo um do outro, mas os índices não dizem a mesma coisa. As estatísticas, inclusive de afastamentos do INSS por invalidez,
elas têm considerado a invalidez emocional, a invalidez psicossocial, por ser tão crescente o número de doenças relacionadas ao estado emocional das pessoas, ao estado mental das pessoas, de doenças de fato, né, catalogadas, desenvolvidas. E um dos fatores, sem dúvida nenhuma, é a solidão, é o isolamento, é a falta de validação. Isso é algo bem sério e que precisa ser levado em conta nessa nossa conta social de novas configurações. Com relação à social media, né, que é algo tão falado, que nos aproximou, de fato, eu tenho amigos do outro lado do mundo que eu falo como se estivessem aqui morando em Salvador. Mas a social media, ela trouxe um problema muito grande. Por quê? Porque você se expõe esperando essa conexão de alma, que não vai existir, porque não há essa ligação, né? Não há ligação facial, não há ligação de alguém procurando por você. Volta aquele conceito lá, né? Nós nascemos procurando por pessoas procurando por nós. E nas mídias sociais as pessoas não procuram por nós, elas procuram por aquilo de nós que é interessante para elas. Então é uma fração de quem você é e não você. E isso também causa profundas feridas de rejeição, que nós não estamos muito prontos para suportar, porque não faz parte da nossa genética existencial, não faz parte do nosso comportamento mais primitivo e mais legítimo. Então, ao invés de nos aproximar, as mídias sociais estão nos adoecendo, porque elas não criam conexões reais, mas conexões artificiais. É uma entrevista enorme, então não dá para falar tudo agora numa parte 1, eu vou dividir na parte 2. Se você ficou muito interessado nesse tema e deseja, apesar de todas as dificuldades, construir um profundo senso de comunidade e viver tudo de bom que isso tem para te oferecer, então fica aí para a parte 2 que você vai aproveitar um montão de dica.